Eu já tenho uma profecia de Deus para a sua vida nesta noite. Deus que diz a você e a mim nessa noite, que nos segura pela a mão e nos levanta. Não sei de que modo você entrou aqui nessa noite, o que você está buscando, o que você veio pedir a Deus, qual é a sua necessidade, aquilo que está te angustiando, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te machucando. Mas é uma palavra profética de Deus que Ele vai te levantar nesta noite. Ele segura na tua mão desde já. O próprio Senhor está segurando a tua mão e diz a você: não tenhas medo. Não tenha medo. A angústia, a tristeza muitas vezes tomam conta do nosso coração, e o medo nos impede de caminhar. O medo nos impede de dar um passo com relação àquilo que estamos buscando. Então já tome posse desta profecia, que Deus já está te levantando. Deus está te segurando pela mão e já está te levantando. Que nós possamos ficar de pé e traçar sobre nós o sinal que nos identifica, cristão que somos, traçando sobre nós a Santíssima Trindade, entregando a nossa vida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você, homem que está aqui nessa noite, peça a intercessão de São José sobre a sua vida.
Peça o carinho, o amor de São José, a obediência de São José sobre a sua vida. Nós que somos homens precisamos ter essas características de São José, essas coisas boas que São José tinha. Peça você nessa noite, peça para que São José venha diante de você e ilumine a sua vida. Vamos cantar o nosso patrono. São José foi aquele que cuidou da Sagrada Família, aquele que cuidou de Nossa Senhora, que cuidou do menino Jesus, que ensinou a sua profissão de carpinteiro, aquele que foi dado como pai adotivo de Jesus. E a Sagrada Família, toda semana ela visita uma casa. Você possa voltar para o corredor central. E nesta semana, Jesus, Maria e José visitaram esta casa. E eu creio que levaram muitas bênçãos, levaram a graça, o amor, a tranquilidade, mas em especial a harmonia dentro desta casa. Que nós possamos receber essa graça. Maria e José, saibamos fazer
E é assim, quando a gente recebe esta visita, algo novo acontece em nossa casa, porque recebemos a visita de São José, da Virgem Maria e do Menino Jesus. E nós temos esta mãe que intercede pela nossa vida. Esta mãe, quando foi visitada pelo anjo, ela disse sim ou não? Não escutei. Sim ou não? Sim ou não? Não ouvi. Sim? Não. Maria não disse sim. Pode se sentar. Maria não disse sim. Eu e você, quantas vezes dissemos sim para algumas situações em nossa vida e acabamos não fazendo? Porque o sim é contraditório do não. Quantas vezes eu e você prometemos algo para algumas pessoas e não cumprimos? Quantas vezes o marido promete à esposa que vai deixar de beber, que vai deixar de fazer alguma coisa e não faz? Quantas vezes a esposa promete ao esposo que vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo? Mas se vocês pegarem a palavra em Lucas, vocês vão ver que uma menina de aproximadamente 14 anos recebeu a visita de um anjo. E esse anjo disse a ela: você vai ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. E ela ficou assustada a princípio. Uma menina: como se dará isso, pois não conheço homem? O anjo disse a ela: a força do Espírito descerá sobre vós, te envolverá, e o ente santo que vai estar em teu seio é filho de Deus. Aí ela simplesmente respondeu: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo aquilo que tu queres. Ela se entregou, uma menina de 14 anos se entregou nas mãos de Deus Pai. Quando nós se entregamos verdadeiramente e entregamos a nossa vida, entregamos as nossas dificuldades, aquilo que nós estamos verdadeiramente buscando, e falamos para Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo aquilo que tu queres, o Senhor vai realizar na sua vida, porque você está dando livre acesso a Ele. Nossa Senhora deu livre acesso. Nossa Senhora se entregou verdadeiramente. E logo depois nós vamos ver aqui, em Lucas 1, e Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. A alma de Nossa Senhora já estava glorificando a Deus, o espírito dela já estava exultando de alegria. É assim, meus amados, que nós temos que sim chegar às mãos do Filho que realiza o milagre em nossa vida. Como eu disse no início desse grupo de oração, uma palavra profética sobre a sua vida. Deus já está te levantando, e está te levantando nessa noite pelas mãos de Nossa Senhora. Ela não é aquela que faz o milagre, mas é aquela que traz pela mão aquele que realiza o milagre em nossa vida. E Nossa Senhora está aqui no nosso meio, junto do teu Filho Jesus, para realizar esse milagre em sua vida. Basta você se entregar, como a Virgem Maria se entregou. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo aquilo que tu queres. É assim, irmão. Quando a gente permite, Deus faz pelas mãos de Nossa Senhora. Vamos cantar para a mãe nessa noite. Unidos aqui num cenário de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Peça essa força pelas mãos de Nossa Senhora nessa noite. Ela conhece bem
avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Esta é Maria, a mãe de Jesus. Esta é Maria, a mãe de Jesus. Amém, é nossa mãe, é a nossa intercessora, aquela que nos liga ao seu Filho Jesus. De que maneira que está o teu coração? Olha que pergunta intrigante. Como que está o teu coração, na verdade? De que maneira que ele está e como que ele está? O demônio pode entrar dentro do seu coração, sim ou não? Ouviu não? Sim ou não? Não. Jesus pode entrar dentro do seu coração? Sim, se você abrir. Se você permitir, o Senhor entra. Tanto é que ele passa a palavra inteira pedindo acesso. E está lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e seremos juntos. Lá no final, ele vem pedir permissão para entrar na sua vida. Mas muitas vezes a angústia, a tristeza, o medo, a decepção, o pecado impede Jesus de habitar dentro de você, habitar dentro do seu coração, habitar dentro da sua vida. A palavra em Isaías 59 vem nos dizer: não é a mão do Senhor incapaz de nos tocar, e nem o ouvido dele é demasiado surdo para nos ouvir. São os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados vão nos afastando de Deus, vão nos tirando da presença desse que tudo pode na nossa vida. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Como eu ouço muitas vezes de muitos pregadores: se o pecado fosse ruim como uma martelada no nosso dedo que dói, nós não iríamos fazer. Mas o pecado nos é oferecido pelo demônio como uma coisa boa. E você já percebeu que o demônio ele vai com você até você pecar. Depois que você peca, ele te abandona, irmão. Ele deixa você sozinho. O demônio vai com você, tenta você até você pecar. Depois que você realiza o pecado, ele te abandona. Agora o Senhor nunca vai te abandonar. Ele vai com você até o momento aonde você deixar, aonde você abrir o teu coração e permitir. Se você abrir e permitir nessa noite, ele vai lavar as tuas feridas. Pode ser que ele raspe, e para curar uma ferida muitas vezes tem que raspar a casca, tem que tirar. Vai doer, vai doer. Quantas vezes nós ouvimos a verdade de alguma pessoa porque estamos pecando, e muitas vezes isso dói. Então vai raspar. Essa noite o Senhor vai raspar as suas feridas, mas Ele vai curar as suas dores. Feche os teus olhos por um instante. E quando eu digo fechar os olhos, feche os olhos da carne e abra os olhos do coração nessa noite. Feche os olhos da vivência humana e abra os olhos do Espírito, para que nessa noite o Senhor possa invadir a sua vida, para que nessa noite verdadeiramente você dê permissão para que Deus venha te curar, venha restaurar. Vá apresentando a eles as suas falhas, os seus medos, inseguranças, incertezas, intranquilidades, aquilo que deixa você intranquilo. Apresente a Deus nessa noite. Estou aqui, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, mas eu quero apresentar a você esses meus medos, essas minhas feridas. Pode raspar, Senhor. Eu sei que vai doer, que vai sangrar, mas pelo teu sangue redentor, as minhas chagas vão fechar nessa noite. As minhas chagas vão ser curadas nessa noite, porque eu estou permitindo, Senhor. Como a Virgem Maria, eu te dou livre acesso hoje. Faça-se em mim, segundo a tua palavra.
segundo aquilo que tu queres. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É essa vida eterna que nós temos que buscar, meu amado e minha amada. Aqui nessa terra é um tempo passageiro. O muito que nós podemos viver sem passar um pouco de 100 anos, mas nós temos que buscar a eternidade. E Deus quer que nós já começamos a viver esse céu aqui na terra, viver a graça de Deus aqui na terra. Por isso, enquanto nós estávamos aqui, eu ouvi essa música, ele já colocava muito forte em meu coração: meu amado, minha amada, viva a verdade em sua vida, somente a verdade. Viva a verdade. Pode ser que a verdade muitas vezes venha a doer, pode ser que a verdade muitas vezes venha a machucar, mas a verdade em Deus cura, a verdade em Deus transforma. E muitas vezes nós vamos se enganando com as coisas, nós colocamos as coisas, a culpa no mundo, nas coisas do mundo. Não, o mundo é um paraíso onde Deus fez e nos colocou. Nós vivemos no paraíso. Nós temos que começar a viver as coisas do céu aqui na terra. Mas para vivermos isso, temos que viver a verdade. E a verdade em Deus, muitas vezes nós temos que renunciar muitas coisas. A verdade em Deus, nós temos que deixar muitas coisas que nós vivíamos. Se vocês pegar todos esses homens que servem o grupo São José, você vai ver que só tem pé de macaco. Pé de macaco é gente que era ruim, gente que não prestava.
e gente que ainda continua não prestando, gente que ainda continua não prestando, mas está caminhando com Deus, está buscando viver a santidade aqui na terra. É difícil você ouvir isso e falar: como é que uma pessoa vai lá na frente e vai dizer que só tem pé de macaco? E só tem pé de macaco mesmo. Só tem homem que está sendo transformado. E conforme nós vamos entregando a nossa vida, nós vamos se transformando. Isso é viver a verdade. Não podemos chegar aqui e dizer que se tornamos santos, não. Temos muito ainda a entregar para Deus, a mudar, a restaurar a nossa vida, a ser transformado. Homens que bebiam, homens que cometiam adultério, homens que mentiam, e ainda tem homens que ainda continuam mentindo, e ainda tem homens que continuam ainda vivendo as coisas do mundo. Mas estamos aqui caminhando com Deus, estamos se entregando a cada dia, e é uma entrega. Nós não precisamos mentir para Deus. Não tem a necessidade de eu vir aqui na frente, falar alguma coisa e viver outra lá na rua. Eu costumo dizer que nós usamos 4 máscaras. Você já percebeu isso? Veja se uma dessas máscaras se identifica com você. Aqui na frente, diante da igreja, diante de Jesus ali, vivo, aqui no nosso meio, cumprimentamos o irmão, abraçamos o irmão. Saímos na rua ali, já não conhecemos mais o irmão. No nosso trabalho, muitas vezes, não dizemos um bom dia às outras pessoas. E no lugar mais principal, muitas vezes, se transformamos dentro da nossa casa. Vivemos uma coisa totalmente fora, e dentro da casa vivemos outra totalmente ao contrário. Nessa noite, neste momento de entrega, seja verdadeiro com Deus. Entregue a sua vida e fale para Deus aquilo que precisa ser mudado, aquilo que Ele precisa ajudar você a mudar. Porque nós costumamos entregar pedidos a Deus. Ó Senhor, eu preciso ser curado. Ó Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Ó Senhor, eu preciso que o Senhor mexa na minha situação financeira. Ó Senhor, eu preciso que o Senhor mexa nisso, mexa naquilo. Não. É necessário que nessa noite Ele restaure a sua vida e você entregue ela para Ele. Entregue da maneira com que você é, verdadeiramente. Você não precisa mentir para Deus. Ele conhece. Está aqui na palavra. Diz que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já conhece. Ele já sabe aquilo que eu vou pronunciar. Ele já me conhece. Ele sabe da minha vaidade. Ele sabe da minha prepotência, da minha autossuficiência, daquilo que eu costumo mostrar, aquilo que eu não sou. E muitas vezes nós vivemos isso, não vivemos a verdade de Deus. E se nós não vivemos a verdade de Deus, nós já vamos começar a viver o inferno aqui na terra. Viver o inferno aqui na terra. Nos é prometido viver o céu. E você é chamado a viver o céu. Você é chamado já a começar a viver o céu aqui na terra. Mas deixe de lado. Deixe de lado nessa noite a sua arrogância. E é duro ouvir isso, né? Será que eu sou arrogante? Não sei, você se conhece. Eu me conheço. Sei que eu já fiz muito disso, e muitas situações eu ainda sou arrogante. Preciso trabalhar isso em mim. Muitas situações eu se acho dono da verdade. Preciso trabalhar isso em mim, em Deus. Mas hoje Deus me permite reconhecer isso em mim, reconhecer as minhas falhas e ir trabalhando isso. E eu só consigo trabalhar isso quando eu me entrego verdadeiramente a Deus e através da oração. Pode ser que você ache, viu, eu não sou assim. Maravilha se você não é assim. Então entregue aquilo que você necessita. Novamente eu venho pedir a você, feche os teus olhos. Não se disperse com nada.
Mentalize agora esse judeu alto, forte, de 1,80 m, vestes brancas, manto de púrpura, barba rala, pés descalços. Jesus de Nazaré, que está na tua presença. Esse Galileu lindo, que Jesus era da Galileia. Mas esse judeu que está aqui agora, está com as mãos estendidas diante de você. Olha, pelos olhos da fé eu posso ver esse homem lindo e maravilhoso que está aqui no nosso meio. E ele vem receber aquilo que você tem para entregar para ele. Entrega os teus filhos, a tua vida. Entrega o teu cansaço. O Senhor mostra pessoas cansadas, cansadas até da vida. Você está cansado de viver? Entregue esse cansaço para Deus. Entregue aquilo que você necessita nessa noite. Eu tenho certeza, como já foi profetizado, Deus vai te levantar. Deus já está te levantando. Deus já está te reerguendo. Recebe, Senhor, nessa noite, a cada um de nós. Recebe aquilo que estamos entregando em Tuas mãos, Jesus. E pelas mãos da Tua Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, que possa fazer esta ponte, ligando aqui da terra ao céu, as mãos de Teu Filho Jesus. Como em bodas de Canaã, Mãe, você intercedeu e Teu Filho realizou um milagre. Aquela água foi transformada em vinho. Quantas famílias precisam ser transformadas, Mãe? Quantas famílias foram apresentadas a Ti aqui nessa noite? Pedidos de emprego, de reconciliação, de transformação. Leva teu filho Jesus nesta noite, e que nessa noite ele possa como em bodas de Canaã, transformar a nossa vida, transformar o nosso vinho. Ah, meu amado e minha amada, Deus já está transformando o vinho da sua vida. Deus já está transformando toda esta água em vinho. Tome posse. A palavra de Deus, ainda em Lucas, vem nos dizer: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias, e durante esse tempo ele nada comeu. Terminando esses dias, teve fome. Disse então o demônio: se és o Filho de Deus,
ordena que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele era Deus, Jesus. Mas diz a Santa Palavra que ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo. E você é templo vivo do Espírito Santo. Eu convido você a ficar em pé nessa noite, e cheio desse Espírito Santo, clamar por esta força do alto. Peça mesmo o reavivamento do Espírito dentro do seu coração, dentro da sua vida. Você é templo vivo do Espírito Santo. Por isso, nessa noite, levante os seus braços e clame: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, reaviva a minha vida, reaviva todo o meu ser. Oxa, labarida, nalalavada, sinirega, nalalavada. O céu se abre pra terra.
essa brisa suave do Teu Espírito curando o nosso coração, reavivando em nossa vida toda a graça e toda a força do Espírito Santo. Ele está aí, Ele é teu companheiro, Ele é teu amigo, Ele mora dentro de você. Então conte com essa força. Levante o teu braço e agradeça a Deus. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Por essa noite nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, ó Rei da glória, ó Deus do possível. O impossível fica por nossa conta, porque esse Deus que nós louvamos, que nós bendizemos, que nós adoramos, que nós glorificamos, que nós damos graças, que nós exaltamos, é o Deus do possível em nossa vida. Oh, xalabaria, dalalabadaria. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Os louvores. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Louvores Deus habita, vamos louvar esta presença do Senhor. Sinta em nosso meio, está Jesus, o nosso Deus dominador. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Vamos chamar nosso irmão Eduardo, conhecido por Duda, que vai nos trazer o ensino nessa noite. Você, cheio do Espírito Santo, estenda as suas mãos sobre este Filho de Deus, sobre esse amado, escolhido de Deus para nos trazer a boa nova nessa noite. E vamos consagrar o Duda ao coração materno da bem-aventurada Virgem Maria, para que toda palavra que saia da boca deste homem nessa noite venha nos curar, venha nos restaurar, e essa cura passe por ele, por toda a casa dele, por toda a família dele, por todas as necessidades desse Filho de Deus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Entregamos ele debaixo do manto da Virgem Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Podemos nos sentar? Como o irmão falou, meu nome é Eduardo, mais conhecido como Duda. Sou lá da paróquia Nossa Senhora das Estrelas, participo do grupo de oração, sou casado, esse mês fizeram 25 anos de casado, tenho 2 filhos, um filho já de 23, o outro de 20 anos, graças a Deus. E nesta noite o Senhor trouxe aqui para nós partilharmos da Palavra de Deus, neste 6º dia do seminário, da sequência das mãos ensanguentadas de Jesus. O tema proposto para nós é o alimento, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre a Sagrada Eucaristia. Mas antes eu queria contar para você uma história. Teve um homem que ele quis fazer uma pesquisa sobre todas as celebridades, as pessoas famosas que tinham falecido. Então ele começou a viajar por esse mundão, visitando assim túmulos em cemitérios das pessoas que faleceram. Então ele foi lá na Inglaterra, por exemplo, e foi visitar o túmulo da Lady Di, ou Princesa Diana. E chegou lá, ele se deparou que não era somente um túmulo, mas era uma capela já, era uma igreja grande. E nesse túmulo, lá nesse lugar, tinha 36 árvores, que era a idade dela. Cisne negro num lago superficial montado. Um monte de gente visitando, um lugar que nem parece um túmulo, mas era um lugar turístico, é um lugar turístico lá naquele lugar. E ele foi viajando, ele foi visitar o túmulo daquele ator que você já ouviu falar, Robin Williams, que faleceu, fez vários filmes, também todo bonito, todo ornado. Eu até marquei aqui para mim não esquecer. Ele foi na Áustria, em Viena, visitar o túmulo daquele músico, Mozart. E lá também está o túmulo de Beethoven, tchan, 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 que é aquela canção. Então é um túmulo muito antigo, porque foi há muitos anos, mas é um lugar de visita, onde tinham muitas pessoas visitando esses lugares. Ele também foi lá em Cuba, na cidade de Santa Clara, visitar aquele cara que alguns até usam camiseta, Che Guevara. Foi lá também, tinha um monte de cartaz. Ele morreu na Bolívia, mas ele foi levado para Cuba em 1997. Ele foi lá na França visitar o túmulo de Allan Kardec, que é o pai do espiritismo, da doutrina espírita, Chegou lá também, visitou. Nesse mesmo cemitério tinha o túmulo daquele outro músico mais antigo ainda, chamado Chopin, Chopin, E assim, fazendo a sua pesquisa, ele também foi daí visitar algumas pessoas assim mais espirituais. Ele foi lá na Índia e foi visitar o túmulo de Mahatma Gandhi, um grande pensador, filósofo, uma referência para muitos pensadores. Ele foi lá, um túmulo muito simples, mas ele visitou. E ele foi também para o Vaticano, visitar o túmulo de São Pedro, o túmulo dos papas, João Paulo II, Pio e tantos papas que lá tem, que estão lá enterrados. Até que ele parou e falou assim: eu vou lá para a Judéia, para a Galileia, eu quero ver o túmulo de Jesus Cristo. E quando ele chegou lá no túmulo de Jesus Cristo, ele se deparou com uma mensagem: por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? Meu irmão e minha irmã, os grandes filósofos, os grandes pensadores estão debaixo da terra, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, não existe um túmulo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo nos nossos dias. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou.
o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um endereço certo, que é o céu, e são os sacrários da terra nas nossas igrejas. Eu gostaria que você aplaudisse esse nome poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, amados irmãos, às vezes nós não nos damos conta disso, mas o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Não é uma história da carochinha, não é uma história inventada, mas é algo existente no nosso meio. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele subiu aos céus em corpo, sangue, alma e divindade. O nosso Senhor Jesus Cristo não está nesta terra enterrado, não existe um túmulo, porque Ele vive, é o Senhor da morte. Não existe outro Deus que tenha morrido e tenha ressuscitado. Você pode ver qualquer uma outra religião, existem filósofos, pensadores, mas o único capaz de dizer Senhor da vida e Senhor da morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, lá no versículo 26 também. Jesus Cristo, Ele está vivo. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Amém? Amém. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, neste trecho do Evangelho, a Santa Igreja, ela tem por instituição a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão. Jesus, Ele chegou numa noite com os seus discípulos e disse essa frase, não abrindo margem para nenhuma outra situação. Jesus pegou o pão, partiu, deu graça e deu aos seus discípulos e disse o que? Isto é o meu corpo. Jesus não falou, isto representa o meu corpo. Jesus não falou, isto poderá ser o meu corpo. Jesus não falou, olha, daqui 2000 anos vocês fazem uma liturgia, daí será o meu corpo. Jesus foi muito claro, isto é o meu corpo, né? Aqui um artigo de português quer dizer que não abre leque, não abre nenhuma condição, não é nenhum outro sentido a não ser o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós entendermos que naquela época de Jesus, a Páscoa, essa palavra Páscoa quer dizer passagem. E naquela época de Jesus, até os judeus até hoje ainda celebram, eles celebram uma ceia judaica. Naquela época Jesus, como um bom judeu, e todos os judeus, eles faziam esta celebração, e o foco principal, tudo era voltado para a libertação do povo lá em Moisés, porque eles eram judeus, eles foram libertados, porque se não fosse Moisés, talvez eles estivessem presos ainda lá no Egito. Né? Quando a gente liga a televisão lá, a gente vai assistir um filme, o que a gente vê? Quem era o povo judeu? Era aquele povo que carregava pedra para o faraó, eram os que serviam, eram os escravos, eram os que construíam as pirâmides, as construções. Este era o povo judeu, o povo escravo lá no Egito. E Moisés,
o que ele fez? Ele libertou, né? Nós não podemos nos estender agora, não é o momento, mas o que Moisés fez? Ele conseguiu convencer o faraó, ele conseguiu reunir lá perto de 1 milhão de pessoas, isso é bíblico, e conseguiu retirar do Egito todo esse povo. Então, o que Jesus celebrava? O que o bom judeu celebrava todos os anos? E o que era a Páscoa? Era exatamente esta libertação de um povo oprimido, que foi a mão de Deus, poderosa de Deus, que abriu o mar vermelho e fez aquele povo passar, e quando voltou as águas, derrubou o exército do faraó, matou todos aqueles que estavam perseguindo. E o povo de Deus andou 40 anos no deserto, até que chegou em Jericó, até que chegou na terra prometida, aonde emanava leite e mel, como diz a palavra de Deus, aonde a terra era fértil, aonde havia água, aonde havia vida. Então o que acontecia? Os judeus, eles faziam uma celebração festejando esta libertação, que era a libertação deles. Isso é importante nós entendermos. Jesus, se nós voltarmos aqui um pouco, nós vamos ver que Jesus quis preparar um lugar, quis preparar uma sala, quis preparar todo o ambiente, e esse trecho da ceia do Senhor, os 4 evangelistas, eles falam: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem até um dos evangelistas que vai dizer assim, que Jesus diz assim: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa com vocês. Só que aconteceu um pormenor. Enquanto eles estavam celebrando, tanto que o nosso evangelho começa como? Durante a refeição. Jesus estava ceando, estava se alimentando com os seus discípulos. A ceia judaica, ela tinha o pão sem fermento, ela tinha algumas ervas amargas, lembrando da escravidão do povo, tinha toda uma liturgia, um ritual. Só que mais uma vez, Jesus quebrou o protocolo, como Jesus sempre fez. Jesus quebrou a lei da física, Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, Jesus quebrou protocolos no templo. Mais uma vez, Jesus, no meio daquela ceia judaica, vamos dizer assim, ele parou, ele pegou o pão, ele partiu, abençoou e deu aos seus discípulos. Isso não fazia parte, não era tradicional, eles não tinham esse costume. Com certeza aqueles discípulos falaram: opa, o que é isso? Jesus está aqui. Eles já eram até meio acostumados com Jesus, mas com certeza o que eles pensaram? Opa, isso daqui não faz parte. Mas Jesus, ele foi até o fim, ele chegou e falou: isto é o meu corpo, e fazer isto em memória de mim. São as palavras que o sacerdote diz em todas as missas. Aqui nós vemos a instituição do sacramento da Eucaristia. Amados irmãos, se a nossa Igreja Católica, ela está de pé há 2000 anos, é porque nós temos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá naquele evangelho em Mateus capítulo 16, Jesus chegou diante dos apóstolos e falou assim: o que estão falando de mim aí no meio do povo? Daí uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Daí Pedro ficou de pé e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chegou para ele e falou assim: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Só que depois Jesus completa, ele fala assim: sobre esta pedra eu edificarei o que? A minha igreja. Amados irmãos, é nesta igreja que é de Jesus que ele está. Aqui Jesus se faz corpo e sangue, porque esta é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou: eu vou edificar
edificar a minha igreja. Portanto, é nesta igreja que Ele se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade a cada um de nós. Amados irmãos, Jesus, a promessa do Pai era a salvação. O envio de Jesus, Ele veio, Ele morreu por cada um de nós, derramou todo o seu sangue. Ele não precisava ter instituído o sacramento da Eucaristia, porque a salvação era o objetivo principal. Pontei a cruz. A salvação é o objetivo principal de Jesus no nosso meio, que Ele veio a nós, que Ele morreu por cada um de nós, mas por misericórdia, Ele quis ficar no nosso meio, Ele quis entrar no coração humano, Ele quis que o sangue dele percorresse as nossas veias. Quando nós falamos de sacramento, muitas pessoas falam assim: ah não, tudo bem, mas esse negócio de sacramento é uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que está na Bíblia, que parece que é de padre, parece que é uma coisa que veio lá do Vaticano. Amados irmãos, sacramento, guarda bem o que eu vou dizer para você nesta noite. Sacramento é o sinal visível da graça invisível de Deus. Vou repetir: sacramento, isso é do nosso catecismo da Igreja Católica. Sacramento quer dizer sinal visível da presença invisível de Deus. É tão lindo isso, porque é a união do nosso corpo, da nossa matéria com o divino, com a graça invisível de Deus. Irmãos, irmãs, aqui no nosso meio, existe aqui algum anjo? Um dia nós vamos ser espírito e nós vamos estar face a face com Deus, aonde não vai haver tristeza nem dor, a alegria será completa. Mas por enquanto nós estamos aqui. Nós estamos, desculpa dizer, mas nós estamos ainda presos a este corpo. Esse corpo vai ser corrompido pelo pecado que existe em nós. Há pouco nós rezávamos, quantas correntes nós carregamos, quantas coisas oprimem o nosso coração, quantas coisas erradas ainda nós fazemos, nós ainda estamos. Mas irmãos, um dia nós vamos estar livres. Mas vejam bem como Deus, Ele é misericordioso e como Ele olha para a nossa humanidade. Sinal visível da graça invisível de Deus. Quer dizer, unindo o nosso meio com o espiritual. Todo sacramento tem um sinal visível: o batismo, a água, a crisma, o óleo, enfim, todos os sacramentos. Mas o sacramento da Eucaristia, amado irmão, nós podemos dizer, e isso é da nossa igreja, todos os sacramentos são importantes, mas o sacramento da Eucaristia é o principal. O sacramento da Eucaristia é o ápice da nossa fé. O sacramento da Eucaristia é o top, é o que nos mantém vivos, é o que nos une. O sacramento da Eucaristia é uma joia preciosa que nós temos na nossa igreja, porque é onde um pedaço de pão se transforma no corpo, no sangue, na alma e na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por mérito nosso, mas porque Ele quis que fosse dessa forma. Jesus, Ele quis estar no nosso meio. Amados irmãos, o sacramento da Eucaristia, ele é um relacionamento. É Jesus, um Deus querendo estar perto de nós. O catecismo da Igreja Católica, assim, no primeiro parágrafo, as letras maiores, o primeiro capítulo vai dizer assim: o homem é capaz de Deus. Ou seja, o homem pode ter Deus no coração,
Pode ser que o que eu esteja falando aqui para você esteja pensando assim: nossa, mas isso é tão distante, eu estou afastado da igreja, eu não tenho. Não importa, meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus, ela nos torna capazes. Não é porque eu estou aqui na frente, porque falando que eu sou diferente de você, o Renato, nós somos todos iguais. Nós fazemos parte do mesmo barco, nós fazemos parte deste mesmo mundo, mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele é capaz de derrubar barreiras para entrar no seu coração. Quem quis ficar num pedaço de pão não foi o homem, foi o próprio Deus. Quem quer entrar no seu coração é Jesus. Não é invenção da igreja, não é invenção dos homens, mas é o próprio Senhor Jesus que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e eu vou estar aonde? Na minha igreja, é onde nós estamos. Eu não estou querendo falar mal das outras denominações cristãs, eu não estou querendo dizer nada com relação a isso, mas Jesus foi bem claro em seu evangelho, não existem dúvidas sobre isso. Aqui é a casa do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não é lá fora. Aqui é o lugar onde nós podemos encontrar o nosso Senhor Jesus, aqui é onde nós podemos receber esta força em nossos corações. Aqui nós unimos a nossa oração e podemos receber o próprio Deus dentro da nossa vida. E nós falamos que Jesus, Ele é poderoso, que Jesus, Ele cura, Jesus, Ele transforma. Nós vimos Jesus andar sobre as águas, né? Nós lemos, nós vimos Jesus multiplicar pães, Jesus curar leprosos, cegos, Jesus curar coxos. Jesus fez tantos prodígios. É este mesmo Jesus que quer entrar dentro do meu e do teu coração. É este mesmo Jesus que não quer ficar parado. Jesus não veio a este mundo, como diz Santa Teresinha, Ele não veio numa hóstia para ficar numa urna de ouro, mas ela veio para entrar no altar do nosso coração. Ali estão as reservas eucarísticas, e toda vez que nós entrarmos numa igreja, é lá que nós devemos nos dirigir, depois aos santos, porque lá é a joia preciosa. Lá nós estamos diante do Altíssimo, aonde Deus pode olhar por cada um de nós. Agora eu pergunto: existe um maior milagre aqui nesta terra? Existe algum lugar mais santo do que estar diante do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo? Vou além, existe algo mais precioso nesta terra do que receber o próprio corpo, sangue, alma e divindade em nós? Será que nós paramos para pensar que um Deus Todo-Poderoso pode entrar dentro de nós? Pode fazer morada em nossos corações? Existe alguma enfermidade capaz de enfrentar o meu Senhor? Existe algum remédio mais poderoso que este? E no entanto, amados irmãos, muitas vezes nós falamos assim: ah, mas hoje eu não vou na missa porque está chovendo, hoje eu não vou na missa porque eu estou com preguiça, hoje eu não vou receber o corpo do meu Senhor porque eu não quero, porque eu tenho uma festa, ou porque está frio. Amados irmãos, nós estamos deixando as graças de Deus escorrer pelas nossas mãos, pelos nossos dedos. Nós temos um Deus capaz de curar, libertar, transformar e quebrar todas as leis possíveis da física em nós, porque nós o recebemos dentro de nós. Não é algo externo. Nós podemos dizer: vem Espírito Santo, mas não chega nem perto do que você estar diante do corpo de Jesus e poder recebê-lo na sua boca e poder fazer com que esse alimento caia na sua corrente sanguínea. O seu sangue, ele é
isso nós estudamos em biologia, nós sabemos que tudo que nós comemos vai para a nossa corrente sanguínea. No momento que nós recebemos o corpo e o sangue do nosso Senhor, tudo isso faz parte de nós. Imagine que acendesse uma luz dentro de você. A luz não está mais fora, ela está dentro. Existia uma santa chamada Santa Imelda. É um nome estranho, é Santa Imelda Lambertini, até marquei aqui, em 1322 na Itália. Era uma criança. Naquela época, bem antigamente, existiam muitos conventos e era comum a mulher e tudo mais, o pai levava para o convento e tal, mas só que ela queria entrar no convento, porque ela queria receber Jesus. Ela, aos 10 anos, o bispo autorizou a entrada dela, de tanto os pais dela insistirem que ela tanto queria ir. Naquela época, a primeira comunhão era com 15 anos ou mais, e ela tinha 12 anos, e ela era uma boa monja. Ela participava de todas as tarefas do convento, mas ela não podia receber o corpo do Senhor Jesus. Ela dizia assim: como pode não morrer depois de receber a Santa Eucaristia? Como não morrer de alegria ao receber Jesus na Eucaristia? Ela adorava, ela tinha algo muito profundo. Usa a internet para coisa boa, viu, meu irmão, minha irmã? Lá tem a história de Santa Imelda. E sabe o que vai dizer? Chegou aos 12 anos, ela queria muito receber a Eucaristia. Terminava a missa, ela ficava horas diante do sacrário, adorando Jesus sacramentado. Até que aconteceu um dia, aos 12 anos, durante uma missa, ela falou: Jesus, tu dissestes, vinde a mim os pequeninos, e eu não posso te receber. Gente, sabe o que aconteceu no final da missa? Uma hóstia começou a levitar sobre a âmbula, e uma luz sobre ela, naquele lugar, e aquela hóstia foi em direção até aquela menina de 12 anos. E naquele momento o padre e as monjas, eles entenderam qual era a situação. Jesus queria entrar no coração dela. E naquele momento o padre pegou aquela hóstia e deu para essa santinha de 12 anos. E aconteceu que aquela mulher, aquela menina, até assim, eu fico emocionado, porque é tão lindo, é tão profundo, que aconteceu que aquela menina recebeu, e dizem que no mesmo instante aquele semblante se tornou a alegria. Ela ficou rindo, sorrindo, naquele momento de tranquilidade, de paz, de alegria. E ali a missa terminou, aquele grande evento aconteceu, e ela ficou recolhida ali em oração, e eles saíram, e depois de horas eles voltaram como era de costume, e ela gostava, ela adorava ficar adorando ao Senhor. Quando chegaram e foram ver, ela estava morta, com um sorriso nos lábios. Cumpriu-se aquilo que ela exatamente falou: como não morrer de alegria ao receber Jesus na Eucaristia? Papa Pio X elevou ela a santa depois, e conta uma história que o Papa Pio X também adorava muito a Jesus, e foi então que abaixou até a idade para as crianças receberem a Eucaristia, que primeiro era de 15 para mais, depois era 12 anos. E ela se tornou a padroeira e tudo mais das crianças que recebem a primeira Eucaristia. Olha que história linda, gente. Uma criança que queria muito receber Jesus, e Jesus foi até ela. Quando nós chegamos na Sagrada Missa, quando nós chegamos com o nosso coração aberto, nós pensamos que somos nós que queremos e que vamos receber, mas é Jesus que está sorrindo e querendo vir ao nosso encontro, porque o desejo dele é nos amar, é estar conosco,
conosco. O desejo de Jesus é entrar em nosso coração, muito mais na nossa alma. Amados irmãos, muitas pessoas, eu sou catequista até de adultos e partilho com vocês, por que pão e vinho? Por que não é outro alimento? Primeiro que é um alimento, né? Que é algo que dá força, é algo que dá substância. Aqui nós vemos mais uma vez o sinal do sacramento, é o alimento da nossa alma, junta o nosso corpo e a nossa alma. O pão, porque ele é o alimento mais comum em todos os povos. Existe aqui uma série de características que eu poderia ficar falando aqui, porque o trigo morre e depois ele renasce. Existe toda uma teologia aqui, mas nós vamos ficar aqui. O trigo quer dizer que morreu e veio a nós, né? Que se formou o pão. O alimento era um alimento na época de Jesus. O pão não é o vinho tão fermentado como nós temos hoje, era uma bebida menos alcoólica. Então o pão e o vinho era algo tradicional, comum e algo simples que era possível todos alcançarem. Jesus nunca foi complicado, Jesus nunca gostou de coisas complicadas, muito pelo contrário, Jesus foi muito simples sempre. Jesus quis se tornar alimento para a nossa alma, cura para o nosso coração. Jesus, ele quis se misturar, ele quer se misturar conosco, com o nosso sangue. Amados irmãos, não é um pãozinho, não é uma bolachinha, é o próprio Jesus. Podia estar o Papa aqui agora, eu iria falar do mesmo jeito. Não é um pãozinho. A gente não vem na missa para receber um pãozinho para dar sorte, mas nós viemos à missa para adorar e receber um Jesus que quer entrar e se tornar luz na nossa alma, dar força na nossa caminhada, transformar a nossa vida errada, levantar aquele que está caído. O maior ato de louvor que nós podemos oferecer a Deus, o maior, você pode fazer todos os jejuns que você encontrar, todas as orações, não chegam nem perto. O maior ato de louvor, de agradecimento, de pedido que nós podemos fazer ao nosso Senhor é participar bem de uma Santa Missa e recebê-lo, corpo, sangue, alma e divindade, com um coração perdoado. Eu não sei como anda a sua vida, meu irmão, minha irmã, eu não sei como anda a sua vida, mas o que eu rezava para esta pregação é que amanhã você procurasse o primeiro sacerdote, ou o próximo sacerdote que você pudesse, e você se confessar, jogar todo aquele lixo, tudo isso que pode atrapalhar a presença do Senhor aos pés de Jesus, e correr para a primeira Santa Missa que você puder, porque você vai encontrar toda a paz, toda a felicidade, todo o aconchego do céu dentro de nós. Vejam bem, em nenhum momento eu estou falando de um Deus externo, de um Espírito que está voando por aí, não, eu estou falando de um Deus dentro de nós, e é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos, da paz, de um Deus, daquilo que está em nossos corações. Jesus quer fazer parte da minha vida, da sua vida. Agora a pergunta é: você quer? Para concluir aqui, né, para não estourar meu horário, no século 8, né, século 8, isso, ou seja, 800 anos depois de Jesus, já existia a liturgia da missa. Um padre lá em Lanciano, na Itália, ao levantar o corpo e sangue de Jesus, aconteceu um grande milagre. Aquela hóstia se tornou um pedaço de carne, e o vinho que estava no cálice se tornou sangue. Há um detalhe: a Santa Imelda está com o corpo incorrupto até hoje, 600 e tantos anos, tá? Só para nós fecharmos a Santa Imelda. O que aconteceu? Esse sacerdote numa cidade de Lanciano, no momento da consagração, ele duvidou. Aquele pão se tornou um pedaço de carne
aquele vinho se tornou sangue no cálice. Foi fazer o estudo, porque a igreja, ela para, ela pensa, mas ela abre. Constatou-se que o pedaço de carne, que o pedaço de pão transformado em carne na mão daquele sacerdote, era um pedaço do miocárdio, que é um músculo interno do coração. Sangue do corpo, né, desse pedaço de carne, e o do cálice é o mesmo tipo sanguíneo, é o tipo sanguíneo comum entre os judeus. Este pedaço de carne, que é o miocárdio, foi cortado de uma forma que nenhum laser conseguiria, porque não existe célula cortada, ou seja, foi contornado as células. Este milagre está exposto até hoje na cidade de Lanciano, lá na Itália. Ou seja, não sei quantos mil anos, mas essa carne não apodreceu até hoje. Ela está em um ostensório. Falemos do vinho que se tornou sangue. No cálice, esse sangue se coagulou em 3 pedrinhas, 3 bolinhas de sangue, uma maior e as outras 2 menores, que se for mexido, volta a ser sangue novamente. Enquanto coagulado, o peso de um é o mesmo peso de 3, que é o mesmo peso de 2. É inexplicável. Está exposto lá na Itália. O meu irmão, quando fez uma viagem lá para a Itália, lá na França, foi naqueles lugares lá, ele foi e visitou. Eu falei, você vai tirar uma foto. Só que não pode tirar foto lá, né? Mas na nossa internet tem tudo isso que eu estou falando, em site do Felipe Aquino, no site da Canção Nova, em sites católicos. Amados irmãos, existem mais ou menos 130 milagres do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo que se transformou nesta terra. É algo grandioso que nós temos. É algo grandioso que nós temos dentro desta igreja, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a fechar os teus olhos agora, a olhar para dentro do seu coração. Nós vamos fazer a oração das mãos ensanguentadas, mas você vai olhar para dentro do seu coração agora, e você vai dizer assim: Senhor, revela a mim o teu corpo e o teu sangue. Se coloca em mim, Senhor, nesta noite, para que esta vontade, Senhor, de te receber seja forte em mim. Que estas palavras, Senhor, ditas nesta noite, não seja somente algo bonito ou algo instrutivo, mas que seja, Senhor, uma necessidade minha como filho teu. Jesus, eu quero me colocar diante da tua presença e dizer que eu também estou sedento em te receber. Senhor, eu preciso do teu corpo e do teu sangue dentro de mim. Senhor, eu preciso do teu sangue no meu sangue. Eu preciso, Senhor, deste milagre na minha vida, porque eu sei, Senhor, que se eu tiver com o Senhor em mim, eu me torno cada vez mais forte, cada vez mais capacitado para enfrentar, Senhor, os problemas desta vida, as necessidades, Senhor, que nós estamos passando. Senhor, o teu corpo e o teu sangue é aquele que revigora qualquer cristão, é aquele que transforma, é aquele que age com poder. Senhor, e quando eu te recebo, este poder está dentro de mim, esta graça está dentro de mim. Senhor, eu te quero, Jesus. Senhor, eu te quero, Senhor. O meu coração te deseja te receber cada vez mais. Senhor, vem nesta noite com tuas mãos ensanguentadas tocar em mim, tocar na minha alma, fazer com que eu saia daquela porta totalmente diferente como eu entrei, abastecido por ti, tocado por ti. E que esta necessidade, Senhor, do teu corpo e do teu sangue seja em mim, Senhor, o motivo da busca,
Não sejam mais, Senhor, os problemas que me levam, mas seja, Senhor, o teu corpo e o teu sangue, Senhor, que me leva para frente. Não sejam mais, Senhor, as necessidades que norteiam a minha vida, mas sim a tua palavra, mas sim o teu poder, Jesus. Diga para Ele: cura-me, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor Jesus. Fala com tuas palavras aí baixinho no teu lugar. Fala: Senhor, toca o meu coração nesta noite. Toca a minha vida, Senhor. Toca, Senhor, o meu interior, Jesus. Tu és o Deus Altíssimo. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes. Presta bem atenção, meu irmão. Preciso que a força e o poder das tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curam-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente da cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, repita comigo: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Que do fundo do teu coração agora saia esta oração, mesmo sentado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos cantar essa mesma? Vamos ficar em pé? Vamos cantar. E uma luz a me atingir.
adorar o Senhor por esta noite, por tudo aquilo que esse Deus fez, faz e ainda continuará fazendo através da Santa Eucaristia sobre a nossa vida. Vá adorando o Senhor, vá falando com Ele, diga que você o ama, que você o adora, que você necessita desse Jesus eucarístico para a sua vida, para te curar. Sim, Senhor, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que em corpo, alma e divindade vem ao nosso encontro e nos cura. Adorado e glorificado seja o teu santo nome. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dadas neste momento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Suscita profetas em nosso meio, Senhor. Podemos nos sentar por um instante.
Esta profecia em língua vem dizer a uma filha: filha minha, amada minha, filha de minha predileção, entrastes tão angustiada aqui nesta noite, com o coração tão apertado, e eu lhe indiquei um remédio. Este remédio é o meu corpo e o meu sangue, que ao receber vai se tornar um só com você. E eu venho nesta noite me oferecer em corpo, em alma e divindade a você. Procure um sacerdote, confesse e venha ser um só comigo, porque eu te amo com eterno amor. Filha minha, amada minha, eu sou o Senhor da tua vida, o Senhor do teu casamento. Não tenha medo. Eu repito, não tenha medo. Eu uni você e o vosso esposo e reconstruí o teu casamento. Não tenha medo, não se preocupe, não fique com pensamentos vazios dentro de você. Coloque sim o meu amor, a minha graça, em especial a minha misericórdia diante do teu coração, e verás que este medo desaparecerá, porque também sou o Senhor da tua casa, do teu casamento, da tua família. Obrigado, Jesus, porque falastes ao nosso coração e à nossa vida. Amém? Tem um tempinho para testemunha. Alguém quer testemunhar a graça de Deus? Não? Eu sei que o Júlio ia testemunhar, não. O Júlio vai buscar a caixinha de pedido. Eu tenho certeza, isso em todas as vezes que nós se reunimos, tanto na Santa Missa, porque a Santa Missa é o lugar do milagre, como o irmão colocava aqui, onde Deus pode realizar todos os milagres. E aqui nesta noite também Ele realizou milagres em nosso meio. Ele transformou, Ele mostrou para nós aonde nós podemos encontrar a cura, aonde nós podemos encontrar a transformação, na Santa Eucaristia. E eu ainda costumo dizer que se fosse pago, se tivesse que comprar, irmão, a Santa Eucaristia, fazia fila. Mas como a graça de Deus, ela vem, o nome já diz graça, é de graça. É de graça. Se nós tivéssemos que comprar, eu garanto para você que você vendia um carro para comprar. Mas a graça de Deus é de graça. E como ele bem colocou aqui, muitas vezes nós fazemos assim, viramos a costa para a graça de Deus. Então tome posse hoje de tudo aquilo que esse irmão abençoado nos colocou aqui, ó. A Santa Eucaristia é remédio para o nosso coração, para a nossa vida. É como se fosse um combustível. Teu carro não anda com água, tem que colocar combustível nele. Então se abasteça desse combustível, que é o próprio Deus, que vai fazer com que você caminhe. Mas muitas vezes nós pensamos que recebendo esse Deus vai acabar as tribulações, as preocupações. Não vai desaparecer da sua vida, mas sim Ele vai ajudar você a continuar caminhando e ultrapassar essas dificuldades. Amém? O nosso coordenador teve um compromisso, não pôde vir aqui hoje, mas ele deixou um recadinho aqui. Servos do grupo de oração São José, segunda-feira. Isso não é um pedido, é uma convocação. Todos estão convocados a estarem lá na igreja Santo Antônio para preparação para o envio do nosso encontro, que será dado no final do mês, que é o Curados para Amar.
Quem ainda tem ficha preenchida ou sem preencher, por favor, nos tragam até a próxima quinta-feira. Quem tem a ficha hoje, devolva para nós sabermos a quantidade. Nós temos que preparar os alimentos, os colchões, aonde que nós vamos passar. E se alguém ainda necessita de alguma ficha, quer fazer esse encontro, dia 30, 31 e dia 1º, encontro para homens, onde nós vamos ficar 3 dias diante da graça desse Deus que realiza um milagre em nossa vida. Sábado agora, também nós fazemos ali no Santo Antônio um almoço para os moradores de rua. Pedimos a colaboração, quem quiser nos ajudar. Nós precisamos de mantimentos, ou quiser doar em espécimes, o João vai estar lá no fundo, que é o nosso cozinheiro. Se você quiser fazer uma doação, colaborar conosco, porque todo o segundo sábado do mês, né, João? Terceiro sábado do mês, nós preparamos os alimentos e temos que também levar os alimentos lá para aproximadamente 200 pessoas. Quem sentir no coração e quiser nos ajudar, se não tiver aqui, se você quiser levar até sábado lá, né, João? Pode levar lá na igreja, que nós vamos preparar lá na igreja. Procura o João, fique de pé, João. É esse homem bonito aí. Amém? Isso é para servos também. Domingo terá um encontro das famílias. O servo que quiser participar com a sua esposa, no encontro diocesano das famílias, vem aqui em nome do Amaury Xavier pedir para que vocês vão a esse encontro. O inimigo hoje ele quer destruir o quê? A nossa casa, a nossa família. Então fica aqui o convite. Quem está nos visitando pela primeira vez, levante o braço. Vem aqui à frente para nós rezarmos com você. Quem está fazendo aniversário esse mês? Pode vir aqui à frente. Quem está fazendo aniversário? Duda, por favor, vem aqui também. Pode ficar aqui, ó, de frente aqui, eles vão rezar para vocês. Só queria falar assim, você pode falar assim, a missa é o ápice, então eu não preciso vir no grupo de oração. Se a missa me completa, então o grupo de oração, ou não, eu me encontro mais no grupo de oração do que na missa. A missa é o nosso ponto de encontro. O grupo de oração, ele nos prepara para a Santa Missa, e a missa nos prepara para o grupo de oração. É um complemento que nós temos. As conversões, aqui é o momento da gente cantar, porque a Santa Missa, ela tem uma liturgia própria, todo um preparado, um rito para aquele momento especial. Mas aqui o grupo de oração é a hora da gente cantar, da gente levantar o braço. Por isso que nós precisamos também desse momento de oração. Você possa ficar em pé então, estender as suas mãos. Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, sejam acolhidos por esse Deus que nos ama, que vocês possam estar levando daqui hoje, nessa noite, tudo aquilo que vocês pediram a Deus, tudo aquilo que vocês entregaram para Deus. Que Deus derrame, que Ele, através do coração de vocês, Ele possa visitar a casa de vocês, os sonhos de vocês. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus continue agindo na tua vida, na tua família, nos teus sonhos, e que você seja esse homem de Deus que você é. Que a graça continue habitando dentro do teu coração. Que vocês possam estender as suas mãos sobre essas pessoas que vieram pela primeira vez, sobre a caixinha de pedido, e derramar também o seu pedido aqui, ó. Faça a sua intenção espiritual agora, coloque nas mãos do Senhor aquilo que você necessita. E vamos rezar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Ave Maria. Convido você a se voltar para a direção da sua casa agora. Estenda suas mãos, o lado que você mora. E vamos pedir a proteção dos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a milícia celeste acampe sobre a nossa casa, sobre aqueles que permaneciam lá, ficaram lá e precisam também desta visita hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Se Deus é por nós, será contra nós ninguém jamais. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Nós estamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê um abraço de paz do seu irmão e uma santa noite.